Bom dia, bom dia, Di, bom dia, bom dia, Di, bom dia, Di, bom dia, pessoal. Olá. O Di, a cor da caneta influencia alguma coisa? É melhor sempre vermelho? Dá para ver melhor? Pode ser um azul, verde, ou é melhor vermelho mesmo? Ou tanto faz? Ou de menos? Às vezes o vermelho dá um destaque maior, né? Tanto faz, né? Beleza. Vamos lá, gente. Então vamos lá. Esse daqui é o casinho de hoje. Vamos ver como é que a gente está de gaveta aí. Bom dia de lesões, mais ou menos com essa característica aí, né? Bom dia, pessoal. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, pessoal. E aí, gente? Hoje eu acho que a gente consegue ir até a 7 normal, tá? Consegui dar um jeitinho lá na nossa reunião clínica. Calcifilaxia, perfeito. Então, assim, ó. Calcifilaxia. Então, acho que é uma hipótese muito interessante, né? Porque a calcifilaxia, gente, ele entra, então, nesse é, grupo de doenças, né? Que estão associadas à oclusão vascular, né? As vasculopatias. Isso que é interessante. Então, essa iconográfica de hoje, né? É para a gente trabalhar algumas lesões clínicas, algumas doenças aleatórias, mas lembrar, né, quais são as doenças que estão aqui nesse grupo aqui de vasculopatias que pode gerar lesões parecidas, né, que é uma púrpura retiforme. Então, como é que chama essa lesão aqui? Essa lesão clínica, essa necrose angulada sobre um livido racemoso normalmente. Chama púrpura retiforme, né? E aí essa púrpura retiforme aqui, ela vai estar associada à maior parte dessas lesões clínicas, tá? Então, calcifilaxia é uma hipótese muito boa, tá? Então, está associado a paciente renal crônico, né? É, a aumento do produto cálcio-fósforo, tá? Então, assim, aumento do produto cálcio-fósforo é uma característica da calcifilaxia. Prognóstico bem ruim, né? Uma mortalidade alta. Então, é interessante a gente fazer esse diagnóstico precocemente para procurar, né, intervenções precoces e diminuir essa mortalidade, tá? Então, calcifilaxia é uma hipótese muito boa. O que mais, gente, que vocês pensariam nessa lesão aqui, né? Igual eu falei, tá vendo? O tanto de doença que tem aqui nesse grupo deve ter, digamos, umas 15 doenças, mais ou menos, né? Que estão associadas ali às vasculopatias, né? Quais que a gente poderia acrescentar aqui diante dessa lesão, né? Parece mesmo mais cara, né, gente? Uma área necrótica, né, de pele, associada ali a um halo arroxeado, um halo acastanhado, né? Mas ele tem essas bordas anguladas, isso que é importante, essa característica aqui é importante, porque é um pouquinho diferente, por exemplo, o que que a gente viu aí esses dias atrás? Um ectima também não parece uma escara, né? Uma necrose, só que ela é arredondada, ovalada, tá? Então já acaba não entrando muito assim nesse grupo aqui de calcifilaxia, tá? Deixa eu ver, gente. Isso, a placa marmórea da areia marrante, então o loxoscelismo acho importante, ó, o loxoscelismo, tá? Então o que a gente falou que o loxoscelismo ele tem diversas fases, né? Ele tem uma fase inflamatória, depois ele tem uma fase necrótica, né? Depois ele tem uma fase de úlceras, tá? Então, assim, uma placa marmórea de um loxoscelismo, isso aqui é importantíssimo também, né? É uma característica clínica, o diagnóstico diferencial direto das púrpuras retiformes. O que eu acho interessante, isso, exatamente, Di, quando a gente pensa, né, em acidente por animais peçonhentos e venenosos, quais são os que a gente lembra que geram lesões necrose cutânea? Tá? Então, a picada de aranha marrom é uma deles. Que mais? Por exemplo, dos acidentes ofídicos, né? Lembra que um dos principais acidentes, né, mais frequentes no Brasil é o que gera também lesões cutâneas, que é o acidente por jararaca, tá? O acidente por jararaca também, porque assim, não tem, por exemplo, muitos desses acidentes por animais peçonhentos e venenosos, né? Às vezes não geram lesões cutâneas, mas
Pode dar anafilaxia, pode dar alterações de fatores de coagulação, né? Pode dar necrose, pode dar hemorragia, pode dar alterações renais, né? Então, mas tem algumas dos acidentes por animais venenosos peçonhentos que eles geram lesões cutâneas. Então, acidentes por jararaca, né? Além de poder gerar lesões sistêmicas, pode gerar lesão cutânea exuberante. Pode gerar uma lesão parecendo uma celulite, uma erisipela, um processo inflamatório, um edema do membro, associado a lesões necróticas também, tá? Por exemplo, acidentes por peixes, né? Por exemplo, arraia, bagre, também normalmente pode fazer lesões necróticas também. Vou colocar aqui, ó, bagre, por exemplo, tá? Então, perguntar em relação a essas epidemiologias, né? Então, assim, em relação à picada de cobra, né? Aloxocilismo, a acidentes por animais aquáticos, tá? É que a jararaca, né? E o bagre, normalmente ele viu, né? Agora, o loxoscelismo é um problema que ele não vê. Então, assim, por isso que é importante, né? Ele acaba entrando aqui, precisa fazer a anamnese bem feitinha para ver se foi, né? Então, o loxoscelismo, gente. Então, sempre lembrar, quando a gente pensar no loxoscelismo de lesões necróticas, já coloca ali no meio ali alguns outros acidentes por animais, pessoas. Por exemplo, acidentes por lonômia. Acidentes por lonômia, ele também pode fazer, porque lonômia, né? Ele pode fazer lesões cutâneas também, necróticas também, tá? Ele tem aquela característica de fazer lesões sistêmicas, né? Importantes, né? Com evolução ali, às vezes, fatal, né? Porque eles ficam agrupadinhos ali na árvore, né? A lonômia, tá? Mas também é um dos acidentes que a gente considera ali por animais peçonhentos e venenosos, tá? Então, acidente lonômico, importante, todos esses praticamente têm antídoto, né, gente? O loxoscelismo tem, o acidente ofídico tem, soro antilonômico tem também, tá? Por isso que o caráter ocupacional, né, recreativo é importante aí para esses pacientes, né? Perguntar, né, sobre isso, tá? Isso, gente, ó, necrose por varfarina, então isso aqui é interessante, já começa a entrar aqui, ó, necrose por varfarina. Então, qual que é o ponto, né? O que que a varfarina faz? Ela é um anticoagulante, né? Então, assim, ela vai depletar ali os fatores dependentes de vitamina K, não é? Então, acho que era não, 9, 10, cara, esqueci. Tá? E a proteína C e a proteína S. Então, o problema é que a proteína C e a proteína S, ele é um anticoagulante. Então, quando você inibe o inibidor, ele é procoagulante no começo, tá? Então, a necrose por varfarina, gente, ele vai começar a dar aquelas necroses, também pode ter esse padrão angulado, tá? Só que ele privilegia, não que ele é exclusivo, tá? Mas ele privilegia áreas de tecido celular subcutâneo abundante, tipo mamas, coxas, abdômen, tá? Então, a necrose por varfarina pode ser perfeitamente essa lesão, completamente compatível, mas ela também gosta dessas áreas de mama, abdômen, sabe? De áreas de tecido celular subcutâneo mais importante, tá? E ele começa logo depois, gente, 2, 3 dias, né, da introdução da varfarina sem o outro anticoagulante, ele já pode dar uma necrose por varfarina, tá? Então, a necrose por varfarina, gente, ele entra junto, né, das doenças causadas por deficiências desses fatores de proteína C e proteína S, tá? Temos, normalmente, acho que umas 2, 3, 4 coisas, né? Duas a princípio, né, que estão associadas à deficiência de proteína C e S congênita, por exemplo, tá? Então, a necrose por varfarina, ele também entra aí. Então, a paciente, por exemplo, já tem uma deficiênciazinha e aí faz uso de varfarina e aí acaba gerando essas lesões necróticas, tá? Então, necrose por varfarina. Fenômeno de Lúcio também entra aqui, ó, gente, tá? Fenômeno de Lúcio. Fenômeno de Lúcio, tá? Da lepra de Lúcio, né? Da lepra bonita, tá? Então, o fenômeno de Lúcio, qual que eu acho que é uma das informações importantes, tá? Ele também entra nas vasculopatias, tá? Ele entra, por exemplo, no grupo de lesões oclusivas infecciosas, tá? Então, isso aqui também é importante. Ou seja, se você pensou em fenômeno de Lúcio, o que você pensou? Você pensou que pode existir, né, agentes infecciosos embólicos não, mas vasculares ocluindo o vaso. Então, assim, se pode ser uma micobactéria, né, o lepra aí, por exemplo, por que não
outras lesões infecciosas, né? Ocluindo o vaso. Então, assim, quais são as outras doenças que vocês conhecem que também são infecciosas e podem ocluir o vaso, tá? Então, o fenômeno de Lúcio é interessante também, porque alguns autores acreditam que ele pode ser até uma manifestação da SAF, tá? O paciente, por exemplo, tem síndrome do anticorpos antifosfolípides, e aí tem a lepra bonita, né? E aí juntou as duas coisas e fez essa reação aí rancênica aí, necrótica, tá? Então, fenômeno de Lúcio, interessante, né? Então, assim, ele já entra aqui num gap de quais são as doenças infecciosas também que pode gerar necrose e também como se fosse uma manifestação da síndrome do anticorpo antifosfolípide, que também que eu acho interessante, tá? Então, e lembrar assim, gente, se pode ser fenômeno de Lúcio, né, com lesões necróticas, né, existe, por exemplo, na hanseníase, outro padrão necrótico que não é na lepra de Lúcio, né? Pode, porque o fenômeno de Lúcio, o que que acontece? Qual que é a característica do fenômeno de Lúcio, gente? Quando que ele ocorre, né? Ele pode ocorrer antes do tratamento. De repente, assim, pum. Por quê? Porque lembra qual que é a diferença em relação ao fenômeno de Lúcio e o eritema nodoso rancênico necrotizante, tá? Por exemplo, qual que é a diferença entre o fenômeno de Lúcio e o eritema nodoso rancênico necrotizante? É que no fenômeno de Lúcio, os bacilos, eles estão íntegros aqui na parede do vaso. E no eritema nodoso rancênico necrotizante, os bacilos eles estão fragmentados, porque é uma reação rancênica, né, imunologicamente mediada por exposição antigênica dos bacilos, tá? Então, você vê que uma coisa vai puxando a outra, fenômeno de Lúcio, então vamos pensar nas outras doenças infecciosas embólicas. Fenômeno de Lúcio, vamos pensar nas outras manifestações de síndrome do anticorpo antifosfolípide, que pode ser, né, perfeitamente. E se pode ser fenômeno de Lúcio, poderia ser um eritema nodoso rancênico necrotizante? Poderia também, né? A princípio, não faria tanto um padrão de púrpura retiforme, o eritema nodoso rancênico necrotizante, tá? Faz necrose, por exemplo, na face, no tronco, né? Isso também é um pouquinho diferente, mas não deixa de ser lesões necróticas também, tá, gente? Só que o eritema nodoso rancênico necrotizante, os bacilos, eles estão fragmentados porque ele é pós-tratamento normalmente, tá? Então, é interessante isso daqui. Então, pode ser uma manifestação de SAF? Pode. Então, o que que a gente perguntaria para esse paciente aí, ó? Isso é importante, né, gente? Se a gente está pensando em SAF, tem que fechar critério de SAF, tá? Tem que pedir lá os anticorpos antifosfolípides no intervalo de 12 semanas, não é? Porque tem que, às vezes, ele dá um falso positivo, né? E perguntar em relação ao aborto, em relação a AVC precoce, claudicação intermitente, trombose, não é? Derrame, né? Então, importante perguntar isso daí. E eu acho assim, se você está pensando em síndrome do anticorpo antifosfolípide, lógico que você vai pedir uns anticorpos, anticardiolipina, anticoagulante lúpico e tal. Mas, o que que você vai procurar nessa paciente, além da anamnese de aborto, né, de lesões isquêmicas? Outras manifestações de SAF, livido reticular, fenômeno de Renault, acrocianose, eritema nodoso, não é? Então, assim, vamos atrás clinicamente de outras coisas de SAF também. Hemorragias em estilhaço aqui, na lâmina ungueal, né? Muitas coisas, né? Anetodermias, dermatofibromas, lembra que a gente sempre fala, né? De manifestações de síndrome do anticorpo antifosfolípide. Então, importantíssimo, tá? 2, 7, 9, 10, né? Então, é verdade. 2 mais 7, 9, parabéns, 10. Era isso. 2, 7, 9, 10. Isso, tá? Beleza, gente. Então, assim, crioglobulinemia e isso. Então, assim, ó, isso aqui também é importante, ó. Qual crioglobulinemia, entendeu? Qual? Porque, assim, a crioglobulinemia, a gente deu na hipótese lá de lesões acrais, né? Então, assim, a crioglobulinemia, isso aqui também é importante para quem vai prestar a prova. A crioglobulinemia, ela tem 3 subtipos. 1, 2, 3, tá? A gente considera, assim, mais ou menos, crioglobulinemia essencial e a crioglobulinemia mista, tá? A crioglobulinemia mista, ela está associada com lesões que simulam vasculites, né? Então, assim, enfim, pápula, púrpura palpável, as coisas que a gente já falou. E a crioglobulinemia essencial está associada a lesões de vasculopatia mesmo, tá? Então, a crioglobulinemia essencial é essa que piora com o frio, mais classicamente. As outras não têm muito essa característica, tá? De lesões induzidas pelo frio, tá? E a crioglobulinemia essencial, ela está associada à gamopatia monoclonal, está associada a
alterações hematológicas. E a mista não, a mista está associada a lúpus, a hepatite C, um monte de coisa, tá? Então, crioglobulinemia tipo 1, né? Isso aqui seria interessante. Poliarterite nodosa, perfeito, gente, né? A PAN, isso aqui também é importante, ó. Ela é uma vasculite de médios vasos, tá? Então, isso aqui é muito, muito, muito bacana, isso daqui, ó, vasculite de médios vasos, tá? E ela é uma vasculite de médios vasos não granulomatosa, tá? Então, se ela entra meio que junto ali do Churg-Strauss ali, do Wegener, só que ela não tem essa característica de ser granulomatosa e ela também normalmente tem ANCA negativa, né? Só que ela vai gerar lesões dessa característica aqui. Quais são as manifestações cutâneas de uma vasculite de médios vasos? Livedo reticular, nódulos, né? Tipo eritema nodoso, né? Gangrena, né? Infartos digitais, infartos, tá? Então, assim, vasculite, uma poliarterite nodosa é uma hipótese muito interessante, tá? Então, o paciente ele pode ter alteração renal, não intrarrenal, né? Lembra? A PAN, ela poupa o pulmão, lembra? Então, a PAN não acomete o pulmão, e, teoricamente, não era para ela acometer o rim também, né? Diretamente, igual o Churg-Strauss ou Wegener. Só que ele acomete o rim por alterações vasculares, né? Porque a PAN, ela vai ter aquelas aneurismas, né? Arteriais aí, isso aí vai gerar uma lesão renal ali, secundária, tá? Então, são algumas coisinhas em relação à poliarterite nodosa, mas pode ser perfeitamente. Então, o que que a gente pensaria nessa paciente bem forte, né? Se a gente estivesse pensando em poliarterite nodosa, se ela tivesse hepatite B. Lembra da PAN, gente? Poucas coisas estão associadas à hepatite B, né? Poliarterite nodosa, Gianotti Prost, tá? Então, assim, importante a gente lembrar essas características. Não pode ser uma poliarterite nodosa? Pode muito, tá? Mas ela já uma vasculite, tá? Gente, por exemplo, essas vasculites de médios vasos, ANCA, né, positivas, elas estão meio que no meio termo ali, tá? Ela pode ter tanto lesões de vasculopatias quanto lesões de vasculite, tá? Por isso que pode também, tá? Então, por exemplo, se pode ser poliarterite nodosa, uma vasculite de médios vasos, não pode ser uma manifestação de um Wegener e um Churg-Strauss, que é a granulomatose com poliangiite ou granulomatose com poliangiite ou eosinofilia? Pode. Então, se entra um, já entra as outras também, gente. Se entra PAN, entra a granulomatose de Wegener, entra Churg-Strauss, né? Entra PAN com M também, ué. E entra vasculites ANCA positivos induzidos a medicamento. Aí já vai o capítulo todo, gente, tá? Se pode um, pode outro. Se pode um, pode outro, entendeu? As alterações isquêmicas aí infecciosas, quais são, gente? Então pode, crioglobulinemia pode poliarterite com N pode, isso, ele tem uma nodoso necrotizante, né, que a gente falou aqui, ó, por isso que é importante, né, perguntar, né, avaliar se o paciente tem madarose, se tem a lepra bonita, se tem infiltração de pavilhão auricular, alteração de sensibilidade, né, palpar os nervinhos. Então, num paciente desse, o que que a gente vai fazer? A propedêutica inteirinha de hanseníase epidemiológica, palpar todos os nervos aí mais frequentemente acometidos, né? Então, é importantíssimo. Então, por isso que, por exemplo, quando o paciente tem isso daqui, né, lá na interconsulta, e a gente vai responder, o que que eu peço para as residentes, né, avaliarem? Dar uma examinada no corpo inteiro do paciente para ver se ele não tem sinais de uma hanseníase verchoviana, né, alguma hanseníase de morfo verchoviana, tá? Então, isso é importante. Deixa eu ver, gente, o que mais? Isso, é tipo onde, exatamente. O que mais, gente? Ó, tá vendo? Ó, então, esse daqui tem uma porrada de diagnóstico de associados aqui das vasculopatias. Então, se pode necrose por varfarina, né? O que mais, gente? O que mais? Esse daqui tem muito, muito, hein, gente? Então, assim, quais são as outras doenças infecciosas? Por exemplo, se a gente está pensando, vamos pensar aqui devagarzinho, mas vamos ver se vocês conseguem lembrar de outras coisas que estão dentro desse capítulo sem abrir o livro aí, gente. Pode tem que tentar puxar da memória aí, depois abre, né, para a gente ver. Isso, perfeito, ó, cocaína. Ó. Então, assim, ó, isso aqui nem tinha pensado nisso, mas é uma hipótese muito interessante. Então, sinais de abuso de drogas, tá? Então, a cocaína, ela vai fazer várias manifestações clínicas, tá? Ela, pelo fato de ele ser vasoconstritor, ele vai fazer tudo que a gente pode imaginar de vasoconstrição. Isquemia acral, perda de dígito, né? Acrocianose, fenômeno de Renault, eritema perniose,
levedo reticular, né? E necrose, tá? Então, assim, o usuário de cocaína, isso aqui é muito interessante. Então, então, lembra que a gente fala quais são as outras manifestações da cocaína, né? O que o paciente ele pode ter? Epistaxe, rinorreia, né? Nariz em cela, destruição do septo, destruição do palato, tá? Então, essas destruições, essas alterações centrofaciais, então, centrofaciais. Então, isso aqui é muito interessante, tá? Então, se nesse paciente ele tem essa lesão aí, gente, tá? E aí a gente pergunta, você usa cocaína? O que ele vai falar? Não, né? Eles normalmente, às vezes, eles admitem, mas o problema de usuário de cocaína, assim, ou usuário de droga, é que ele pode não admitir o uso da substância, tá? E aí ele vai falar, não, aí você vai atrás de outras manifestações da própria cocaína, né? Por exemplo, alterações necróticas aqui na região centrofacial. Outra coisa que a cocaína faz, né? Eu acho que ele tem um aditivo lá, o levamisol, acho, levamisol, que ele induz uma vasculite associada ao ANCA também, tá? Então ele pode fazer algumas lesões necróticas na orelhinha, no narizinho, tá? Então, outras alterações que pode estar associada a usuário de cocaína também, tá? Então, assim, isso aqui que eu acho interessante. Por exemplo, ontem a gente pegou um usuário de drogas aqui também por uma ptirese versicolor exuberante, né? Então, é importante a gente solicitar sorologias para HIV, por exemplo. Mas, aí eu perguntei para ele, né? Ele falou assim, você tem HIV? Alguma coisa? Eu falei assim, não, né? Também nunca fiz sorologias também, mas você usa drogas injetáveis? Não, não uso, eu só uso cocaína. Mas não, né? O que que eu fui examinar, gente? Fui atrás de sinal aqui de garrote, né? Flebites, hiperpigmentação, né? Punturas, né? Então, assim, ele faz aqueles popping, né? Então, assim, acaba não achando às vezes, mas às vezes faz injeção subcutânea, tá? Então, assim, dá para ir atrás de lesões associadas à cocaína, à maconha, à heroína, anfetamina, né? Tudo isso daí, essas manifestações dos usuários de drogas, né? Isso aqui é importantíssimo, né? É bem interessante esse capítulo aí da dermato, porque muitas vezes eles acabam não admitindo, né? Então, o usuário de cocaína é perfeito, gente, tá? Infeccioso, então, ainda, gente, né? Que a gente estava falando, tá? Então, o que que poderia ser, além de uma micobactéria, né? O que que poderia ser essas lesões, assim? Por exemplo, a própria fusariose, né? Que a gente sempre, que vocês sempre falam, né? Não pode ser uma lesão de fusariose, paciente neutropênico, né? Imunossuprimido, né? Da hemato, interconsulta. Pode. Então, assim, então o que que significa isso? É uma embolia, um efeito direto, às vezes, do fungo intraluminal ou ele está na parede, tá? Então, pode ser uma fusariose? Pode. Pode ser uma aspergilose? Pode ser uma candidemia? Pode, tá? Então, assim, lembrar que muitas coisas pode estar ocluindo esse vasinho aqui de aspecto fúngico, tá, gente? Então, naquele capítulo lá das micoses sistêmicas, né? Essas infecções podem tranquilamente. Então, lembrar que pode ser outras doenças fúngicas também, tá? O que mais, gente, poderia ser? Então, assim, nesse capítulo aqui, ó, se pode ser necrose por varfarina, né? Existem outras coisas também. Vocês lembram, gente? O que mais que tá na gavetinha aí de diagnóstico diferencial desse capítulo aí de... Esse capítulo aí, você lembra que é bastante extenso, né? Isso, associada, né? Aqui, ó, vasculite ANCA associada a medicamento, né? Então, assim, lembra? Então, assim, propiltioracil, né? Tem alguns medicamentos que eles fazem bastante isso daí, né? Propiltioracil, quem é mais? Acho que tinha mais uns dois que eu esqueci aqui. Mas, assim, vasculite associada aos alômetros, não sei se é minociclina, mas, assim, a ideia é exatamente perguntar diretamente para esse paciente se ele toma alguns desses medicamentos que são clássicos induzidos por ANCA, né? Essas vasculites ANCA positivas por medicamento, lembra que eles podem positivar os dois, P-ANCA e C-ANCA, tá? Isso que é importante também. Então, necrose por heparina. Também, gente, ó, necrose por heparina. Então, isso que eu acho importante. Eu acabo pensando junto, tá? Necrose por varfarina, necrose por heparina. Só que a necrose por heparina, ele acontece por produção de anticorpos. Não é anticorpo contra o fator 4 plaquetário, né? Contra o fator 4 plaquetário. Então, aí ele pode ter lesões necróticas nas áreas de injeção de heparina subcutânea, né? E pode ter lesões à distância também, tá associado a anticorpos depois de uns 5 dias, 10 dias aí do início do tratamento, tá? Então,
Necrose por heparina, eu acho que também é uma hipótese que a gente tem que considerar aqui, ó. Necrose por warfarina, necrose por heparina, necrose por heparina, né? Fenômeno de Lúcio, ou seja, outras doenças infecciosas, né? O que mais que poderia estar ocluindo um vaso, gente, dessa forma, né? Ou de uma forma mais discreta ou mais exuberante, às vezes. Isso, gente, tá? Então, assim, a gente, né, semana passada, né, a gente teve uma interconsulta que a paciente, ela tinha essa característica de lesões necróticas acrais de forma súbita, tá? Então, uma das hipóteses que a gente fez é a púrpura fulminans, ela entra aqui, ó, púrpura fulminans. O que é a púrpura fulminans, gente? É uma deficiência congênita de proteína C ou S, tá? Agora, qual que é o ponto disso? Lembra, a púrpura fulminans, ela tem três tipos, né? Ela tem o tipo neonatal, congênito ali, neonatal, né? A infecciosa e associada à meningococcemia. Associada à meningococcemia é aquela de pior prognóstico, né? Mortalidade altíssima, tá? E a pós-infecciosa, ele pode ser uma pós-faringite, por exemplo, né? E depois começa com lesões necróticas. Então, qual que é a ideia, né, dessa paciente aí da nossa interconsulta? Exatamente, ela evoluiu para óbito no final de semana, não deu tempo, né, de fazer os exames, né? Mas avaliar essa predisposição aí de lesões necróticas induzidas por algum trauma. Isso aí começou depois que ela teve uma isquemia mesentérica, depois ela fez uma abordagem, né, cirúrgica, e aí depois evoluiu subitamente com lesões necróticas disseminadas. Então, será que a própria cirurgia não foi aí um desencadeante da púrpura fulminans, ou foi um processo infeccioso associado, né? Então, assim, importante lembrar da púrpura fulminans, da SAF catastrófica, né? Então, foi a das hipóteses que a gente fez para essa paciente. SAF catastrófica, púrpura fulminans, né? Então, essas sorologias aqui, ó, né? A gente pediu tudo, sorologias, fatores, proteína C, S, né? Eventos isquêmicos aí associados a essa predisposição, né, à oclusão vascular, tá? Certo, gente? Bom, tem mais, tá, gente? Tem mais, mas vamos lá, vamos ver essa paciente aqui, mas é mais para a gente, para quem conhece a historinha direitinho, né, sabe qual que é o diagnóstico certinho. Então, sempre lembrar, ó, né, mesmo que a gente já saiba do diagnóstico aqui dessa paciente, tá? Então, lembrar da epidemiologia certinha, tá? Então, paciente do sexo feminino, isso aqui é importante. Então, normalmente sexo feminino, obesidade, né, são outros fatores de risco aqui para essa doença. Mulheres de meia idade, né, associada a lesões de evolução rápida, né, gente, a púrpura retiforme evoluindo com lesões necróticas, tá? De antecedente pessoal, né, doença renal crônica, tá? Então, isso aqui a gente é importante, né? Então, lembrar que praticamente 1%, 5% dos casos dessas pacientes. Então, vou passar aqui o diagnóstico, porque acho que o pessoal já sabe, né, dessa epidemiologia certinha da calciflaxia, tá? Então, lembrar em relação à epidemiologia da calciflaxia, tá, gente? Então, sexo feminino, né, é mais importante, né? Normalmente, né, associada à obesidade, né, mulheres obesas de meia idade, essa que é a epidemiologia principal, né, é associada a pacientes renal crônico e diabetes associado, tá? Então, lembrar disso também, ó, dos pacientes renais crônicos, 1 a 5% pode evoluir com calciflaxia, tá? Hipertensão e diálise peritoneal. Então, lembrar que a diálise mais associado ali à calciflaxia, gente, é a hemodiálise, né? Mais do que a diálise peritoneal, tá? Mas pode também. Então, lembrar desses fatores de risco aí para calciflaxia, tá? E de laboratório, né, o que a gente esperava encontrar mesmo, tá? Então, uma elevação do produto cálcio-fósforo, tá? Então, é isso que é importante, essa elevação do produto cálcio-fósforo, que não necessariamente acontece sempre de forma absoluta, tá, gente? Mas é o que a gente acaba sempre considerando. Uma insuficiência renal gerando um hiperparatiroidismo secundário, né? Hiperparatiroidismo secundário, e aí esse hiperparatiroidismo secundário vai elevar o produto cálcio-fósforo lá por inúmeros mecanismos, né, de reabsorção intestinal, tal, e de manejo do cálcio ósseo, tá? Então, hiperparatiroidismo, aumento de fosfatase alcalina, né, anemia, hipoalbuminemia, né, algumas outros exames encontrados aí nesses pacientes com hiperparia secundária de insuficiência renal, tá? Na histologia, isso que é importante, gente, ó, depósito de cálcio no subcutâneo, tá?
E depósito de cálcio na parede vascular, não no lúmen, tá, gente? Isso aqui é importante também, porque depósito de cálcio no lúmen, por exemplo, dentro do vaso, né? A gente considera mais, por exemplo, arteriosclerose, pode acontecer isso. Agora, a calcifilaxia é um depósito na parede do vaso, tá? Na parede do vaso. Daqui também tem uma importantinha, tá? E as calcinoses, né? As calcinoses que a gente sempre fala, que a gente tem divide em metastática, distrófica, iatrogênica e idiopática. Nesse caso, é uma calcificação metastática, porque ele tem esse aumento do produto cálcio-fósforo aí. Lembrar que a calcificação metastática, ela não é só da calcifilaxia, tá? A calcifilaxia é o principal e também não é do paciente só renal crônico. Então, o paciente pode ter, por exemplo, uma doença hematológica com destruição óssea, né? Associada à hipercalcemia e vai induzir uma calcifilaxia, ou que ele tem um hiperpara primário, tá? Então, não é só das festas do paciente renal crônico, tá? E aí, o tratamento dessa paciente, mais ou menos uma sequência do que foi feita, né? Uma tentativa inicial de controle dietético, né? Então, ajuste nos parâmetros da diálise lá, né? Para fazer uma quelante de fósforo ali, né? Uma depressão do cálcio, já introduzido já imediatamente a antibiótico terapia. Foi clavulin no começo, tá? E o paciente foi progredindo, foi evoluindo, né? Então, esse desbridamento cirúrgico é importante também, faz parte do tratamento. Não melhorou, transicionou para vanco, né? Mas a paciente evoluiu com choque séptico do mesmo jeito, tá? Então, ideia é sempre lembrar mais ou menos dessas características epidemiológicas ali da calcifilaxia, tá, gente? Isso daqui é importantíssimo, né? Isso aqui é uma chance bem grande aí de ser cobrado aí nas provas, tá? Vamos ver, o que vocês acham, gente? Uma questãozinha aqui de calcifilaxia, tá? Algumas coisas eu já falei, né? Vamos ver se a gente consegue matar aqui essa questão já com a introdução que eu fiz. Poliana, Gia, Ana. Beleza, gente. Isso, interessante, né? Então, sempre lembrar que algumas coisinhas a gente já sabe, né? Algumas coisinhas a gente dá uma esquecida, né? Então, sim, lembrar disso daí, tá? Então, ocorre especialmente em pacientes com hemodiálise, sim, tá? Hemodiálise mais do que diálise peritoneal, tá, gente? Isso daqui é importante, tá? Sexo masculino, obesidade, diabetes, doença hepática, uso de corticoide sistêmico, são fatores de risco? Quase tudo, né? Então, obesidade diabetes doença hepática também está associado ao maior fator de risco, uso de corticoide sistêmico também está associado. Agora, sexo feminino, obesidade, hipertensa, diabética, né? Associada à diálise peritoneal, renal crônico, 1 a 5% dos pacientes pode evoluir ali com calcifilaxia, tá? Mamas, glúteos e abdômen são poupados? Não são as áreas mais acometidas, gente. A região mais acometida são os membros mesmo, tá? Mas pode acometer sim mamas, glúteo, tá? E pelo segundo artigo, quando está associado a essa necrose proximal, né? Faz até sentido isso, o prognóstico é pior, tá? Está associado a um pior prognóstico quando tem lesões proximais de necrose, né? Sepse é a principal causa de óbito também, isso aqui também está certo, porque a gente pensa, não, a causa de óbito é oclusão aí, isquemia, porque quem tem calcifilaxia, gente, né, o paciente com calcifilaxia, ele também pode ter IAM, ele pode ter AVC, tá? Ele pode ter outras, ele pode ter isquemia mesentérica, ele pode ter outras alterações, tá? Isquêmicas, né? E ter o óbito por essa etiologia. Mas lembrar que o principal, né, fator de mortalidade ali para calcifilaxia é a sepse, choque séptico, né, igual da nossa paciente, tá? Por isso que o tratamento, além, né, da tentativa aí de reduzir esse produto aí, cálcio-fósforo, né, é desbridamento cirúrgico e antibiótico terapia imediata ali, por causa da mortalidade. Certo, gente? Então, algumas coisinhas aqui de calcifilaxia, lembrando dessa característica histológica, uma calcificação metastática, né? Da epidemiologia que todo mundo já lembra, já conhece, né? Mas das lesões clínicas e diagnósticos diferenciais, tá? Mas a epidemiologia da calcifilaxia, vamos lembrar, tá, gente? Mulheres obesas, né? De meia idade associada a hemodiálise. Certo, gente? Tá bom? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, né? Algum paciente que já acompanha aí de calcifilaxia? Normalmente a evolução é fatal na maioria, na maior parte dos pacientes. Eu acho que eu nunca vi um paciente que teve uma evolução favorável mesmo, tá? Mas a ideia é a gente, o que eu queria para essa aula de hoje, gente, né? Essa aula de vasculopatias, né? A gente precisa saber todas as doenças que geram essas
estão dentro desse capítulo, porque algumas são de uma evolução mais favorável, mas algumas evoluem muito rápido, tá? Não dá tempo para a gente checar o resultado de biópsia, não dá tempo para a gente pensar em fazer alguma coisa antes de começar o tratamento empírico ali, tá? E o pessoal chama a dermato para responder essas interconsultas. Beleza, gente? Então, é isso daí. Hoje é quarta, né? Então tá bom, ótima quarta-feira, gente. Ótimo trabalho a todo mundo. Amanhã a gente se encontra. Eu acho que a gente pode combinar, gente. Não sei se vocês podem. A gente vamos tentar um pouquinho mais cedo, 10 para as. Não, 6h20, pode ser? Porque aí amanhã eu vou ter que sair 7 horas correndo. Amanhã, então, a gente começa uns 10 minutinhos mais cedo. Se puder, tá? Se não, eu espero vocês, não tem problema não. Beleza, gente? Então, até amanhã. Bom dia a todos aí. Boa quarta-feira. Tchau, tchau, gente.